Especial Eleições 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio Mais. Jovem Pan, eleições 2024. A Jovem Pan, São José dos Campos, também o Portal de Notícias SP Rio Mais realizam neste segundo turno das eleições entrevistas com os candidatos às prefeituras de Taubaté e também de São José dos Campos. Hoje é a última entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o candidato à prefeitura de São José dos Campos pelo PSD, Anderson Farias. A entrevista terá a duração de 30 minutos e começa a ser contado o tempo a partir de agora. Anderson, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. A entrevista matina com você, que hoje é a última desse tempo agora das eleições de segundo turno, e você teve mais de 145 mil votos, ou seja, 39% do número de votos. Para você foi surpresa esse número, Anderson? Você esperava isso? Bom dia, Clemente. Bom dia, Giovana. Bom dia, Sênia, Eloy. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que estão nos ouvindo da Jovem Pan. É uma votação expressiva. É assim, esperar a votação a gente nunca... A gente quer ganhar, mas não sabe qual é o número de votos que você vai ter. Mas com certeza foi uma votação expressiva. Lógico que, né, sempre me surpreende, e fui em primeiro colocado também para o segundo turno. Era uma sensação que eu tinha nas ruas, mas você tem as pesquisas, você tem a sensação, você tem realmente o dia que vale, que é o domingo, o dia da eleição, que é o voto, e depois às 17 horas, assim que se encerra a votação, é a apuração dos votos, né? Mas o que eu tenho só a agradecer, né, a todos que confiaram no primeiro turno para que eu fosse ao segundo turno já em primeiro colocado, com uma diferença de mais de 50 mil votos, né, do segundo colocado, e agora aí na reta final, agora nas horas finais, né, podemos dizer que são horas finais agora para domingo, agora dia 27 de outubro. Foram duas campanhas, do primeiro turno e agora do segundo turno. Então, tem que terminar hoje, inclusive, né? Amanhã ainda pode, né? Amanhã ainda pode, hoje pode, termina a parte de imprensa, divulgação, isso. E amanhã ainda pode, né, as ruas, né, fazer, né, ou seja, né, você pedir o voto ainda juntamente ao seu eleitor. Qual foi a pior campanha na sua visão? Foi a do primeiro turno ou do segundo agora? Olha, nem dá para sentir que teve diferença, viu? Que teve primeiro ou segundo, não teve intervalo, né, entre os dois, né? Mas o primeiro turno, ele é sempre mais, você tem mais candidatos, você tem os outros, né, mais outros adversários, você tem mais de um, você tem uma campanha que é diferente. Agora, você tem uma campanha de, né, eu e mais um, são dois apenas, vai para um processo, você tem uma, né, onde você tem ali as propostas muito mais bem definidas, mesmo porque no primeiro turno você passou um período falando sobre propostas, no segundo turno você apenas vai, né, confirmando tudo aquilo que você, né, já veio divulgando, já veio falando, já veio se comprometendo no primeiro turno, e você tem um tempo maior também de divulgação também, seja pelos veículos de imprensa. Giovana. Anderson, você tem sido criticado pelo seu adversário, Dardo Cury, que concorre à prefeitura pelo PL, esteve aqui em entrevista na última quarta-feira, e ele disse que você não falou sobre a renovação do contrato do transporte coletivo por mais 2 anos, que foi assinado recentemente, que a prefeitura está devendo para o Instituto de Previdência do Servidor Municipal e que São José recebeu, sim, pessoas da Cracolândia. Eu gostaria de saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. Olha, Giovana, o meu adversário, a cidade está um caos, né, na cabeça dele. Talvez porque ele esteja fora, afastado da cidade há muito tempo, há mais de 10 anos afastado da cidade, e desconhece, né? Quando ele fala que eu assinei um contrato, o contrato venceu dia 21, foi prorrogado. Né, ele foi prorrogado por 2 anos, ele tem uma cláusula resolutiva que diz que ele será rescindido a qualquer momento assim que a licitação, né, que está em andamento ficar pronta. Então, eu preciso ter um contrato em andamento, eu não posso ter uma operação de sistema na cidade sem contrato. Então, quer dizer, qual que é É normal, isso não tem absolutamente nenhuma normalidade. É uma prorrogação prevista em lei, prevista com lei municipal, prevista na lei federal, na lei de concessões, quer dizer, tudo totalmente correto. Eu tenho uma operação em dia, né? Uma operação, aliás, em dia que eu preciso ter as regulamentações. Então, é por essa razão, não tem absolutamente nada, isso não atrapalha a licitação, isso não faz com que a licitação também não aconteça, muito pelo contrário, né? Eu vou fazer a licitação, em São José dos Campos vai ter um novo sistema de transporte público, muito mais moderno, eu sempre digo, a exemplo da linha verde, e seremos a primeira cidade do Brasil a termos ônibus 100% elétrico em toda a nossa frota e um modelo de transporte público que é de cidade de primeiro mundo. Isso eu vou fazer, com preço de tarifa justo. Se ele quer continuar colocando caminhões, que são chassis de caminhões com degrau, com carroceria de ônibus, isso é um problema dele, é proposta dele. Eu vou fazer um modelo diferente para São José dos Campos, né? Então, e sem nem onerar o custo. Aliás, fazem 4 anos que eu não aumento a tarifa de ônibus.
Ele manja de aumentar a tarifa, porque na época ele aumentou a tarifa. O processo de licitação, por exemplo, que ele disse que ele fez, que ele teve coragem, eu fui secretário de transporte à época. Ele fez um processo onde tinha que ter 12 estações de conexão. Secretário ele fez dele, uma. né? Fui secretário dele, ele fez uma estação de conexão. Quer dizer, ele tinha lá uma proposta, por exemplo, com um sistema que ele também não concluiu. Tirou todos os carros grandes daqui, ou seja, tirou todos os carros articulados da cidade. Então, assim, poxa vida. E eu não fico fazendo crítica. Quer dizer, é um opositor que só faz crítica, não tem uma proposta. Qual é a proposta dele para o sistema de transporte público? Eu não ouvi. Então, assim, aí fala com relação à Cracolândia e ao débito com o Instituto. Vamos lá. Eu já desafiei ele nesses dois assuntos. Me traga uma nota fiscal de um fornecedor em atraso. Me traga um funcionário da prefeitura que esteja com o seu salário em atraso. Um aposentado da prefeitura que esteja com o seu salário em atraso. Aliás, me traga um morador de rua trazido de São Paulo que foi deixado aqui em São José dos Campos. Me traga um. Ou quando ele fala isso, o que ele está querendo se referir? Que é o Tarcísio que está mandando para cá? Porque ele não é claro, né? É o Tarcísio que está mandando para São José dos Campos? Agora, pessoas que vêm por convênios médicos do SUS com o Estado para se tratar em clínicas em São José dos Campos, isso é verdade. Isso acontece há muitos anos. Há 15 anos, há mais de 15 anos. Tem clínicas em São José dos Campos que atendem pelo SUS a nível Estado há mais de 15 anos. Aliás, eu tenho pessoas aqui em São José dos Campos que, se tratando, Clemente, o próprio médico pede para que a gente faça o tratamento longe da cidade, em outra cidade, em clínicas. Por quê? Por uma questão de não ficar próximo da família, até fazer a reconstrução. Quer dizer, você tem vários processos. Isso acontece. Aliás, me traga uma pessoa em São José que esteja aguardando para fazer um tratamento. Porque ele também disse que não tem vaga. Como não tem vaga? Lógico que tem vaga. O que nós temos é um processo que é um assunto muito delicado. A questão Cracolândia, a questão usuário de dependência químico, é um assunto muito complexo. O tipo da droga que hoje é usada, essa sintética, deixa um vício muito mais rápido, eles ficam muito mais agitados, e é um problema de saúde. E no país não existe uma internação compulsória. Não existe uma internação compulsória. A legislação não nos permite que a gente possa fazer isso. Quem aqui não vê as nossas equipes de ação social? Quando a gente fala equipe de ação social, nós temos uma equipe multidisciplinar na rua, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, sol, chuva. Estamos nas ruas tentando e vamos levando. Conforme a gente consegue conquistá-los, que eles peçam a sua ajuda, a gente leva. Quantas mães pedem para nós para internar seus filhos? Quantas mães ficam na rua olhando seus filhos se drogarem? Quer dizer, isso é um problema mundial que está acontecendo em São José dos Campos. Eu não fujo desse assunto, aliás, trato esse assunto com muita seriedade. E ele trata esse assunto de forma, sabe, com uma certa hipocrisia, certo? E bem politiqueira, vamos dizer assim. Então, eu fico esperando ele trazer. Não trouxe desses desafios que eu já levei a ele, já solicitei a ele, ele não traz. Fala do Instituto. Ele e o Emanuel, em 1999, não pagava o patronal. Patronal é o que é exigido por lei. A mesma coisa falar aqui que a Jovem Pan vai parar de pagar para os seus funcionários o fundo de garantia ou vai parar de pagar o INSS. Perfeito? É crime. Não pagou patronal. Estou falando aqui de aporte, o que eu deixo hoje de repassar para o Instituto. Não é o patronal. O patronal é 28%. Eu pago todos os meses. O que eu recolho 14% dos funcionários, repasso para o Instituto, e os 28% que é de obrigação do município está em dia e eu pago em dia o Instituto. Mas, em 1999, não se pagou patronal. Parcelou por 30 anos. Dizer hoje que eu estou fazendo um parcelamento para o município, eu estou endividando o município nos próximos 8 anos, e me chamar de caloteiro, eu não admito isso. Não admito. E o que eles fizeram lá atrás? E eu nunca falei que eles eram caloteiro. Muito pelo contrário, isso é uma decisão de gestão. Então, assim, é uma coisa incoerente. É incoerente. Faz uma coisa e diz outra. Esse é um grande problema da eleição. São pessoas que têm duas caras. Faz uma coisa e depois fala outra. Hoje usa dessa forma. Então, do Instituto, eu sou gestor público, mesmo porque na época não existia aporte. É um aporte, o que é aporte, para que o cidadão possa entender? O Instituto de Previdência hoje tem 1.944 bilhões depositado na conta, em dinheiro. 1.944 bilhões. Aliás, quase 2 bi. Isso, quase 2 bi. De patrimônio, ele tem quase 3 bilhões. Dinheiro na conta. Esse dinheiro está aplicado. Se esse dinheiro render este mês 50 milhões de reais e a despesa do Instituto for de 60 milhões de reais, os 10 milhões o município tem que aportar, entendeu? Ele recebe seus 28%, ele tem que aportar.
Eu posso fazer aportar mês a mês ou eu posso deixar fechar o ano e aportar. Se o dinheiro não está tendo a rentabilidade para pagar a própria despesa, por que eu vou pegar dinheiro público, o seu dinheiro, o dinheiro dos impostos e vou colocar no Instituto? Se eu posso parcelar esse valor e esse parcelamento é vantajoso para o município com relação aos recursos financeiros e é vantajoso para o Instituto. Porque ele também vai receber esse recurso a longo prazo, né, pelos próximos 8 anos, 10 anos. Esse foi o meu parcelamento. Não fiz parcelamento de 30 anos. Esse parcelamento feito em 1999, eu quitei esse parcelamento em 2022. Pagamos 9 milhões. E quando eu falo eu, não sou eu sou gestor do dinheiro público. Somos nós que pagamos. O dinheiro é público. Pagamos 9 milhões para quitar esse empréstimo de 30 anos, que venceria de 2029. Quer dizer, então, ele pode parcelar para a cidade por 30 anos em débitos não pagos obrigatórios, trabalhistas. Aliás, na época, diminuiu de 26% a contribuição do município para 10%. Qual foi o tamanho desse buraco? Nem fiz essa conta, mas posso dizer aqui que são milhões. Na época, ele parcelou 11 milhões de reais em 1999. Estou dando um exemplo de um que até de agora, até 2029, venceria. Eu antecipei o pagamento, até porque o Ministério da Previdência deu condições para se quitar. Quitando com taxa de juros menor, o município com recursos, e assim paguei. Se no mês e tem uma condição e a taxa de juros está boa, eu vou lá e pago à vista. Não tem problema algum. Aliás, eu faço gestão do recurso público do município, né? E isso não quer dizer que o município está quebrado. Então, quer dizer, vem com essa falácia, vem, quer dizer, com essa, né, trazendo esse terrorismo para a cidade. E isso me deixa até decepcionado, porque é uma pessoa que sabe, conhece, sabe como funciona. Entendeu? Sabe como que funciona? Que eu digo o seguinte, tem que ter empenho, tem que ter despesa, você tem que ser gestor. Se for por essa conta, então, o empréstimo do BID. E o empréstimo do BID que foi feito? Ele fez financiamento, por exemplo, o CURI para fazer uma obras na cidade. Com uma taxa de juros na época baixa, mas e o dólar? O dólar na época era 1,90, hoje o dólar está quase R$6. Eu estou pagando essa prestação, isso é justo? Eu nunca falei isso. Aliás, nesses últimos 8 anos, só para deixar claro, nós pagamos 680 milhões de reais de dívidas de governos anteriores. REC é uma empresa que se instalou em São José dos Campos em 1995. Foi cassado o alvará dela. Eu estou pagando 68 milhões. Somos nós, sempre repetindo. Estamos pagando 68 milhões. 24 anos depois, 30 anos depois. CETEP, o anel viário que nós andamos hoje, desapropriado em 1996. Os governos só empurraram. Foram empurrando juridicamente 89 milhões. Já paguei 48 milhões. Entendeu? Sim, estás pagando. 2017, nós assumimos a prefeitura com quanto de dívida? 326 milhões de dívidas. Notas fiscais emitidas e não pagas. Olha como que nota e foi pago. Assim, hoje no caixa da prefeitura, hoje não, ontem, quinta-feira, hoje não, porque hoje eu não sei o saldo da prefeitura. Ontem, 272 milhões na conta da prefeitura. Desconhece a cidade. Ela está muito longe das questões das informações da cidade. Que, aliás, essas informações estão em sites, tá? São tudo informações públicas também. Tem que chamar o Gabriel também. Antes, Gabriel, só concluir aqui. O que me estranha muito, Anderson, é você ter participado dos governos deles e, de repente, essa disputa acirrada. Por que isso? Também não dá para eles, né? O que eu mudei? O que eu mudei? Será que é porque eu tive uma oportunidade? Sou prefeito e não queriam? Será que é porque eles deixaram de mandar? Será que? Não sei. Eu também não sei explicar, o Clemente. E olha, e todas as oportunidades que foram me dadas, eu trabalhei com o Emanuel e com o Cury. Aliás, eu tenho gratidão sobre isso. Agora, eu trabalhei, eu honrei as missões que me deram, certo? Trabalhei muito, me empenhei, me dediquei, quer dizer, fiz a minha parte e muito bem feita, né? Quer dizer, se pergunta hoje qual é o motivo? O motivo é político? Né? O motivo será que é político? Porque inicialmente o motivo era partidário. Chamava PSDB. Isso acho que ficou para trás, né? Porque eles mesmos não cumpriram nada. O que disseram que eles iam reconstruir o PSDB, saíram do PSDB, quer dizer, tem toda a situação. O que eu percebo é que tudo isso começou lá com o João Dória. Pandemia. Aliás, ele como deputado ficou trabalhando de home office. Na pandemia eu fiquei na rua. Eu e o Felício, aliás, eu não. Eu, Felício, todos os professores de São José dos Campos, todos os profissionais da área médica, todos os professores de educação física, quer dizer, todos os servidores de São José dos Campos foram para as ruas. E lá tinha uma defesa com o João Dória. Eu não. E, internamente no partido, eu era presidente do PSDB, eu me posicionei contra João Dória. Teve gente que não. E depois teve as questões de eleições majoritárias, que foi um outro
posicionamentos que nós tivemos contrário, né? Que hoje parece que se arrependeu. Quer dizer, eu vejo ele toda hora se explicando de coisas que ele próprio fez. Quem chamou a região norte de Pirambeira foi ele, não fui eu. Quem faz críticas duras ao presidente Bolsonaro foi ele, não fui eu. Fica toda hora se explicando das suas próprias atitudes. Quem falou que não sairia do partido, ficou bronqueado comigo e com o Felício, foi ele. Depois saiu do partido, tem que se explicar. Então, assim, não, tem que perguntar para ele quais são as razões, né? Gabriel Duarte, da SP Rio Mais. Sua pergunta, por gentileza. Muito prazer, Anderson. O novo bairro no terreno das Vaquinhas, o Parque Una, preocupa os moradores da região oeste porque eles temem que o trânsito fique saturado e a ponte estaiada, que já é uma obra bastante contestada, tenha ainda menos efeito. Como evitar isso? Um contrassenso, né? Se hoje falam que a ponte estaiada ela é pouco utilizada, então se tiver mais um bairro, ela vai ser bem utilizada. Então está um contrassenso nessa situação. Mas, tirando isso, não é a ponte estaiada que vai resolver só o problema sozinha aqui da região. Primeiro, o sistema viário que é projetado para esse Parque Una é um sistema viário muito mais amplo do que comparado com Aquários, né? Eu digo Aquários, parte bairro. Cassiano Ricardo será duplicada, a Via Oeste será duplicada, né? O acesso da João Batista Ortiz, que é a via que liga ali do Tori até a Via Oeste também, ele sofre também alterações. Nós temos aí a continuação das obras que já estão em obras, que é da Via Oeste, que chega até Jacareí. Então você tem várias outras obras, né? O segundo acesso do Urbanova, por exemplo, ele vai tirar uma concentração que existe hoje na rotatória do Termas. Hoje concentra 100% do Urbanova no Termas. Com o Parque Una também vai se utilizar dessa rotatória, porém o Urbanova terá um segundo acesso, então isso também vai, né, você vai equilibrando. Então são várias outras obras também que serão realizadas, né, ao entorno. E obras essas, na sua grande maioria, que serão realizadas de contrapartida pelo próprio Parque Una, no caso que é esse loteamento. Então, todas essas questões, seja do sistema viário, seja das questões de água, esgoto, drenagem, né, tudo isso é feito obras, né, obras de compensação, obras de infraestrutura, para que não tenha impacto nenhum hoje com relação ao bairro do Aquários. Muito pelo contrário, que tenha impacto de forma positiva, ou seja, para que a gente possa melhorar. Quer dizer, é um loteamento que foi pensado e até com uma legislação muito própria, né? Aqui a lei de zoneamento é muito própria dessa área, até já levando em conta todas essas características que nós já sabemos que hoje é um problema. Então, o novo loteamento ele tem que vir para resolver problemas e valorizar ainda mais o seu entorno, né? E não que traga mais problemas. Por isso que a gente teve todo esse cuidado com a formação, principalmente na questão viária. Anderson, a sua pergunta sobre Pirambeira, né? E, inclusive de investimentos na Zona Norte, está acontecendo? Quando se fala em Pirambeira, quando se fala também ali nos bairros ali da região de São José dos Campos, ali do Morumbi, do Pacaembu, Campos do Jordão, por exemplo, é plano? Como é que funciona isso? Como é que você responde a esse questionamento? Olha, a Zona Norte tem suas características, né? Como a Zona Leste tem suas características, a Zona Sul, né, tem as suas características, São José dos Campos tem esses diferenciais, né? A gente tem o distrito de São Francisco Xavier, seremos a primeira cidade do Brasil a termos 2 planos diretor. Temos o plano diretor da cidade de São José dos Campos e um plano diretor agora que estamos finalizando de São Francisco Xavier, até pelas suas características, né? Suas características da biodiversidade, da questão, né, da ambiental, as áreas de proteção ambiental, nossa Serra da Mantiqueira, quer dizer, temos as questões de nascentes d'águas, lá um dos maiores, né, contribuintes, né, de águas para o estado de São Paulo, está aqui em nossa região, está em nossa cidade, em São Francisco Xavier, e a região norte tem suas particularidades, principalmente ao longo de décadas, né, o surgimento de bairros informais, né, que são núcleos irregulares, quer dizer, isso que a gente tem um grande desafio de fazer essa regularização, né, bairros que estão ou com impactos, né, contra a questão ambiental, em áreas ambientais, ou até de áreas de risco. Então, esse é um processo, mas investimentos. Né, nós fizemos principalmente a lei de zoneamento, onde nós pudemos levar para a região norte um desenvolvimento para ela. A região norte hoje tem, né, um novo supermercado gerando emprego lá, que é o Chibata. Tem agora o Barbosa construindo um novo supermercado lá em Santana, em Alto Santana, que vai gerar emprego, um supermercado que vai trabalhar 24 horas. Esse tipo de empreendimento também vai mudando o seu entorno, vai valorizando também o comércio cresce junto. Fala, pô, mas leva um supermercado e os pequenos... Não, todos crescem juntos, todos investem melhor. Então,
a região norte tem essas características e tem a característica rural da região norte, né, que é onde a gente tem que ter uma manutenção de estradas rurais, um sistema de transporte público diferenciado. Não adianta eu ter um sistema público, um sistema de transporte público que eu tenho na região sul não vai ser o que eu tenho na região norte. Tem que ser um sistema diferenciado. Segurança tem que ser diferenciada. Hoje nós temos uma questão, temos que levar infraestrutura para a região norte, principalmente de fibra ótica. Nós já levamos, tanto que minha nova proposta com relação à segurança pública, agora a gente irá cobrir 100% da região rural com fibra ótica. Desta forma, a gente consegue levar também a questão das câmeras com inteligência, quer dizer, a gente consegue fazer o cerco 100% com tecnologia. Então, a região norte tem as suas características, são específicas e tem que ser olhada dessa forma. Como todas as regiões da cidade, né? A gente tem que ter as ações nossas diferenciadas. A nossa unidade básica de saúde do Bom Sucesso não pode ter as mesmas regras de atendimento da nossa UBS do Limoeiro, por exemplo. Então, são diferenciadas, são características diferenciadas. A UPA Norte teve, por 2 meses esse ano, o SAMU transportou mais pessoas idosas para a UPA Norte do que a cidade toda para a Vila Industrial. Olha como que é uma característica que a região norte tem, por exemplo, de pessoas, né, tem que ser olhado com carinho. Com mais idosas. Então você tem que ter um olhar diferenciado. E assim, hoje em São José dos Campos a gente tem que tratar dessa forma, né? Não, né, de forma regionalizada, micro-região, quer dizer, para que a gente possa desenvolver. Isso eu estou dizendo em todas as áreas. Giovana. Anderson, você está falando da região norte, mas eu queria saber quais suas principais prioridades, se eleito, para os próximos 4 anos com relação à cidade como um todo. Como um todo, minha prioridade principal continuará sendo a educação. Educação é onde realmente eu vou continuar fazendo investimento, é o maior orçamento da cidade, é onde eu vou dedicar cada vez mais para que a gente possa ter o desempenho, né? Não é só investir numa nova escola, construir um novo prédio, comprar os melhores materiais didáticos que tem, ser o maior assinante da Google for Education, né? Não, é ter crianças que se desenvolvam muito mais rápido e muito melhor, que sejam mais inteligentes e que se tornem bons cidadãos. Isso daí sim eu vou estar empenhado, seja com equipe multidisciplinar, multifuncional, seja com qualificação dos nossos professores, isso daí eu vou continuar fazendo esse investimento, que é desta forma que nós vamos melhorar ainda mais os resultados de segurança pública, menos morte no trânsito, porque você vai ter bons cidadãos com mais respeito na rua, que nós vamos diminuir a desigualdade social, entendeu? Uma cidade que também seja uma cidade de oportunidade, a gente precisa formar nossas crianças, o futuro é hoje, não é amanhã. O futuro é hoje, está dentro das escolas. Nesse exato momento, pelo menos na rede pública municipal, nós estamos aí com um pouco mais de 80 mil crianças nesse exato momento dentro das escolas, né? Sendo cuidado pelos nossos professores, educadores. Então, isso eu vou continuar, né, fazendo. Se a gente vamos comparar com gestões anteriores, hoje o meu IDEB aqui ele fica próximo a 7. Né? Se pegarmos há 8, 10 anos, ele era próximo a 6, a 5,5, 6. Mas 1%, só para 1% no IDEB é um mundo de desenvolvimento e conhecimento. Então, em São José hoje, educação infantil, nossas crianças têm que sair da creche lendo e escrevendo, o básico. Entrou na primeira série, em São José dos Campos tem aula de inglês, é aula de inglês, né? Não é aulinha, não, é a aula de inglês na primeira série. Pela lei de diretrizes básicas nossa do país, inglês é só no Fundamental 2 a partir do 6º ano. Escola com contraturno. Ou seja, educação, né, esportes e cultura no contraturno. Por quê? Porque esportes e cultura complementam na formação do cidadão, das nossas crianças. Né? O esporte traz disciplina, respeito, você saber conviver em coletivo e a inclusão. E a inclusão, principalmente quando a gente fala da questão de criança com autismo, aí eu sou defensor da inclusão dessas crianças estarem nas salas de aula, com profissionais ao lado dela, para acompanhar o desenvolvimento, material, né? E você produzir material específico para aquela criança, porque cada caso é um caso, não existe uma receita única, né? Dependendo do nível, enfim, daquilo que ela precisar, ela vai ter dentro da escola. Gabriel. Perfeito. Anderson, eu queria perguntar sobre o caso Banhado, que é um grande impasse da cidade há muito tempo. O senhor acredita que dentro dos próximos 4 anos ele pode ter uma solução? E além disso, se o senhor pensa também que pode haver uma mudança no plano de negociação com as famílias, isso é previsto? Olha, a decisão do banhado, principalmente de parte do banhado, ou seja, das casas que estão dentro da unidade de conservação, isso já está decidido. A justiça não mudou o seu mérito. É para sair. A decisão não teve mudança de decisão. Então, isso vai acontecer a qualquer momento.
O que teve foi uma suspensão da reintegração, ou seja, da transferência das famílias, para que o município apresentasse com mais detalhes daquilo que nós estamos propondo para o banhado. E assim, nós já fizemos, encaminhamos ao Tribunal de Justiça todas as informações. Então, isso é algo que vai acontecer. E eu, eu estou de acordo com que essas pessoas tenham uma condição melhor de vida e viver num local muito mais digno. Lá não vejo essa condição, até pelas questões ambientais. Isso já foi um assunto eu posso dizer assim, esgotado do ponto de vista de todas as instâncias em discussão que unidade de conservação você não pode ter moradias. Então, não vejo nem juridicamente como se reverter isso daí. O STF não reverteu, né? Então, vejo às vezes algumas pessoas comemorando ou até dizendo de forma equivocada. Não se mudou mérito, não se julgou mérito, apenas suspendeu para que o município desse mais informações detalhadas do quais são as nossas propostas para cada família. Então, isso pode ter certeza. Meu olhar é principalmente em cuidar daquelas pessoas e deixar com que elas tenham um local muito mais digno. O que é local? De ter sua casa, sua própria casa, para que elas possam criar ali, né, constituir, formar suas famílias, né, um local que realmente ela possa ser digna ali, com nome, endereço, né, com CEP, tudo como um cidadão merece ter. Anderson, gostaria de saber de você, onde é que estão, qual bairros estão as obras inacabadas e abandonadas na cidade? Em São José isso não tem, né? E mas está sendo divulgado que tem. Isso é o meu adversário que divulga, né? Ele esquece que ele largou, por exemplo, eu terminei a obra dele, nós terminamos a obra dele, por exemplo, da Arena Esportiva, né? Ele falou que ia entregar a obra e não entregou também. Foi o outro que parou. Aí fica com essas retóricas, quer dizer, é uma conversa, né? Isso não tem. Tem quantas obras que se iniciou e não se terminou porque a empresa não terminou, como é que se diz? Ela não conseguiu, né, cumprir seu contrato. Isso eu tenho. Aqui, empresas que não cumpriram o seu contrato e em São José aqui não passa. A empresa que quer ter vantagem em contratos públicos, mergulha no preço na licitação e depois quer tirar vantagem durante a obra, isso aqui não tem vez. Empresa aqui em São José desse jeito não passa. Pode ser empresa de São José, empresa de São Paulo, do Paraná, não importa de onde que é a empresa, isso daqui não passa. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que nós rescindimos o contrato, tinha 5 obras. Obra da Escola do Parque Industrial, do Dom Pedro do Caique, do alojamento do BAEP, olha que dentro da Polícia Militar uma obra nossa, a empresa não concluiu, e a UBS da Vila Industrial. E as obras não foram concluídas. Rescindimos, a rescisão é um processo de laudo que nós temos que fazer, até porque a obra está em andamento, e eu cobro até R$1 dessa empresa. E ela não participa de nenhuma mais licitação no país pelos próximos 5 anos. Porque, além de tudo, leva uma multa e paga para o município. Mas já estou retomando todas essas obras. Eu não tenho nenhuma obra parada ou abandonada. Isso não tenho nenhuma. Aliás, muito pelo contrário. A cidade é um canteiro de obra, é só andar na cidade. Quem conhece a cidade, anda na cidade. Eu já ouvi outro dia uma bobagem, né? Vindo do outro, não, as obras estão devagar porque não tem dinheiro. Pô, volta a repetir, me traga uma nota atrasada. Insiste em mentir, parece que assim, poxa vida, para de passar vergonha, sabe? Para de passar vergonha, para com isso. As obras estão aí. Problema em obra, de atraso, porque a Via Jaguari, por exemplo, demorou 6 meses para a gente conseguir conquistar a licença. Aliás, a Via Jaguari foi um case nosso que fez com que a gente mudasse e criasse uma agência ambiental. Somos a primeira cidade do Brasil, aliás, nós e mais 9 cidades aqui da região, somos que temos um consórcio que aprova loteamentos privados e loteamentos, né, obras privadas, aliás, e obras públicas, através da agência ambiental, substituindo a CETESB. A gente sabe que a CETESB a Via Jaguari demorou 1 ano para sair uma licença de início de obra e 6 meses para sair uma LO. Uma licença de início de obra, quer dizer, uma coisa absurda. Isso daí, do ponto de vista de prazos. Então, a agência ambiental hoje agiliza muito essas obras, né, de forma geral. A gente caminha para o final da entrevista com você aqui, antes da sabatina. Eu quero perguntar sobre os debates que você deixou de ir. Por que motivo? Olha, teve alguns debates que eu não fui, até porque... Tem um, que hoje à noite tem um, né? Hoje tem um debate, hoje estarei lá no debate da Vanguarda, vou no debate da Vanguarda. Tem alguns debates que eu percebo assim, né? O meu adversário, infelizmente, né, bravo, nervoso, atacando, quer dizer, não tem uma... Então, não tinha motivo, acho que não tem motivo para esse embate, né? Logo no começo do segundo turno, quer dizer, na verdade, foi só por essa única razão, para evitar qualquer tipo de embate, não que tenha com relação a ter qualquer tipo de discussão de qualquer assunto da cidade. Olha, Clemente, eu ando em todos os lugares da cidade, eu ando em todos, não sei se meu adversário
poderia dizer o mesmo ou fazer o mesmo. Eu ando em todos os lugares. Eu ando na Eco, no Campo São José, no Canindu, no Cajuru, no Limoeiro, no República, no Santa Edviges, no Putim, no Pinheirinho dos Palmares. Né? Eu ando lá onde tem a melhor escola, com os melhores resultados. Aliás, minha maior conquista, eu falo, minha maior obra foi uma obra no Chácaras Reunida. No Rio Comprido, aliás, desculpa, no Rio Comprido, onde a escola do Rio Comprido foi a escola que teve a maior média e o maior avanço no ensino. Entendeu? Essa é uma das maiores obras que eu tenho na cidade. Então, assim, ando em todos os lugares, ando no calçadão, vou no mercado, vou no açougue, enfim, faço uma vida de prefeito. Hoje sou prefeito, candidato à reeleição, né? Mas foi por essa razão da gente poder, né, tentar evitar algo que subiu o nível e as eleições e o embate chegou num nível que eu acho que é desnecessário. Um minuto para suas considerações finais, Anderson. Nós sempre esgotou. Então, primeiro, agradecer a todos vocês, agradecer à Jovem Pan pela iniciativa e dessa oportunidade de conversarmos aqui, de poder falar principalmente sobre o futuro de São José dos Campos e me colocar à disposição. Né? Hoje, candidato à reeleição, mas porque eu quero a confiança para continuar fazendo esse trabalho. Né? Mais do que isso, continuar fazendo um trabalho que a cidade avance, que a cidade se desenvolva, que seja uma cidade de oportunidade, né? Onde o maior programa social em São José é gerar emprego e renda, para que as pessoas possam ter dignidade de poder ter o seu trabalho, né, ter o seu salário, ou o seu empreendedor, ou ser dono do seu próprio negócio e poder ter seus recursos para sustentar a sua família. Muito obrigado, bom dia, Anderson. Obrigado. E assim, Jovem Pan e SP Rio, termino aqui essa parceria com a entrevista dos candidatos à Prefeitura de São José, Taubaté, enfim, todo o Vale do Paraíba. Nós começamos no primeiro turno e agora fechamos o segundo turno com São José e também com Taubaté. A todos nós, muito obrigado e tenham aí uma boa eleição.